Olá pessoal, olá internet espectadores, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E a nossa entrevistada de hoje é a Beth, lá da Bethstone. Tudo bem, Beth? Seja bem-vinda. Obrigada, Mauro. Obrigada. Estamos aqui hoje, né, a teu convite, vamos se desafiar aí e vamos lá, bora responder. Legal, vamos lá. Para começar, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Qual é a sua experiência no ramo de marmoraria? Então, a minha experiência no ramo de marmoraria é realmente na prática, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, é o único segmento que eu trabalhei, né, durante 30 anos. Então, eu tenho 30 anos de experiência no ramo de marmoraria como gerente de vendas, né? E também cuido da parte toda a parte de produção também, a gente vai adquirindo experiência ao longo do tempo. Então, a minha formação é isso daí, é trabalhar o tempo todo só nessa área, né? Eu trabalho desde meus 18 anos nessa área e estou empreendendo até hoje na área de marmoraria. Então, a tua caminhada nessa área, ela tem 30 anos, isso? Isso mesmo. E durante toda essa tua caminhada, conta para nós alguns dos casos, vamos lá, os casos mais desafiadores e os mais recompensadores. Então, os desafios são constantes, né, dia a dia, né, porque cada cliente tem um projeto específico, né, como a gente trabalha com, né, pessoas e sonhos, então, cada um tem um sonho que, às vezes, aparecem alguns que é meio mirabolantes, mas, né, a gente se desafia, né, ajuda o cliente a colocar aquilo dentro de uma realidade que dê para executar, né? Então, a gente está sempre trabalhando, eu sempre ouço tudo que o cliente pede, converso, crio um vínculo com o cliente, né? Primeiro a gente vai, conversa, procura entender o que o cliente quer, se dá para ser executado. Então, existe muitos desafios. Existem clientes que querem uma pedra inteira sem ter a rocha daquele tamanho. Eu não quero emenda na minha pedra, mas não tem uma pedra desse tamanho. Não, mas eu não quero que tenha uma determinada mancha na pedra, mas é a natureza que fez. Então, tem coisas que a gente tem que explicar para o cliente, fazer ele entender e se adequando, né? Mas a gente consegue dar jeito. E nessa caminhada tua de 30 anos, qual foi o caso mais gratificante que você teve? Eu acho que gratificante para mim foram muitos momentos, principalmente quando o cliente manda aquela mensagem, foi muito bom, a minha experiência com você, parabéns. Eu tenho uma cliente em especial que não faz muito tempo, que eu fechei uma obra dela inteira e deu um valor, assim, tipo alto, foi uma mega venda. E ela fez o pagamento todo à vista, antecipado, né? E falou que eu gerei super, né, confiança nela, que ela se sentiu segura, parabenizou. Então, eu me senti muito gratificante, muito grata, né, por tudo isso, né? E pela confiança, né? Pela confiança que ela depositou e pelo elogio. Isso é muito gratificante. Isso acontece todos os dias e é isso que me move a continuar nessa profissão, né? Porque a gente trabalha com os sonhos das pessoas, como eu te falei, e para mim é gratificante ver o cliente satisfeito. Quando o cliente, né, manda aquele vídeo para você, manda aquela foto, e principalmente quando ele te indica. Então, isso para mim é realizado para mim. E quando o cliente se torna amigo? Então, isso acontece bastante. A gente trocar figurinhas, receita, eles viram nosso amigão, cria aquela confiança. Eu tenho clientes que são investidores, né? Que muitas vezes eles compram um apartamento ou um imóvel e fala assim, vai lá e faz o que você acha que dá para fazer, né? Então, não pergunta o valor, não questiona, ele sabe que eu vou agir, né? Já conheço ele, já sei o que tem que fazer, de forma ética. Auxilio em outras áreas que não é também do meu ramo, eu ajudo a comprar as torneiras, a escolher os metais, eu vou com ele no material de construção se precisar, já fui. Eu tinha um cliente em especial, que era o Dr. Pascoal, que morreu recentemente, então ele se tornou meu amigo. A gente almoçava juntos, a gente ia no material de construção, eu ajudava ele a escolher cuba, torneira,
pintor, tudo. Então, assim, a gente criou aquele vínculo, né? Então, ele me pedia e eu fazia com o maior prazer. E continuo fazendo. Sempre auxilio os clientes, sempre que eles precisam. Eu não me peso em auxiliá-los nessa questão. E quais são as dúvidas que mais aparecem quando a pessoa vai lá na Betstone e procura assim, Beth, me ajude, como é que eu começo o processo? Então, muitas vezes os clientes vão e eles não sabem, eles estão no início da obra. Tem clientes que vão até a gente, às vezes, muitas vezes, que não começou nem a obra ainda, só tem o projeto. Começa por aí. Ele já está sonhando, né? Ele já está sonhando com o que vai ficar e ele não sabe qual que é o momento que ele tem que pôr a pedra. Então, eu converso com o cliente, faz o famoso briefing, né? A gente procura saber o quanto que ele quer investir, qual que são as tonalidades que ele gosta, que tipo de pedra que ele está buscando, se é natural, se é sintética, se é para uma cozinha, se é para um quarto, se é para o ambiente da casa toda. Então, a gente conversa, a gente explica, a gente mostra as rochas, texturas, a gente busca foto com os fornecedores, passa para o cliente. Então, a gente dá todo essa ajuda para o cliente. Muitas vezes, a gente começa a atender um cliente e só finaliza depois de 1 ano, 2 anos, porque é quando a obra chega no ponto de pôr o granito, né? Que normalmente é na parte final da obra. Mas a gente já muitas vezes está assessorando o cliente desde o início, junto com aquele sonho dele. Ele sonha numa pedra, ele manda pra gente, o que você acha dessa? A gente vai lá, pesquisa, essa é legal, essa não é indicada para esse ambiente. Então, isso faz bastante diferença no projeto e eu gosto de auxiliar o cliente e gosto de ver o resultado final, que o cliente ficou satisfeito, que realmente eu pude ajudar naquilo que eu fiz, né? Porque aquilo vai ficar lá, né? Porque a rocha, o granito, ele é uma pedra, um valor, né, agregado, dependendo do modelo, da cor que o cliente escolhe, e ele eu falo sempre para o cliente, é um investimento. Você não vai comprar, colocar e se arrepender e tirar amanhã. Então, você tem que pensar, é uma ideia que você tem que amadurecer. Às vezes, a gente leva meses para fechar um projeto. Às vezes, leva meses para fechar uma pedra de uma cozinha. Você fala com o cliente muitas vezes, até, né, passar segurança para ele, ter certeza daquilo que ele está fazendo. Você disse para mim que tem pedra sintética. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Fala para nós sobre isso. Então, como a natureza, as pedras saem da natureza, né, as rochas, né? Não existe uma rocha totalmente de cor única, lisa, né, uma cor uniforme. Daí foi criado o quartzo, né? O quartzo é uma pedra industrializada que é fabricada, né, em Israel, Espanha, na China, tem vários lugares. São aquelas pedras que são de tonalidade única. Se é branco, é bem branco, se é cinza, é bem cinza. Então, ele é um material feito com 94% de composição de quartzo, né? E tem um pouco de composição de mármore na fabricação dele também. Ele é uma pedra bem resistente, é uma pedra que resiste a risco e às manchas. Não é poroso como é o mármore, por exemplo, né? Porque o mármore, por ser tratado de pedra natural, ele é um pouco mais poroso, tem que ter alguns cuidados com ele. O quartzo é uma pedra super indicada para quem quer aquela bancada bem clean, quem quer aquela bancada bem resistente, não quer se preocupar em manchas. O quartzo é o indicado porque ele é uma pedra que tem garantia do fabricante, né? É para quem busca praticidade, né? Que é uma pedra e ao longo prazo não se preocupar. O quartzo a gente sugere que seja uma pedra sintética, que a gente chama. Beth, como escolher a pedra ideal para o meu projeto? Para escolher a pedra ideal para o projeto, é preciso saber o ambiente que você quer aplicar ela, porque nem toda rocha é indicada para todo o ambiente. No ambiente externo, por exemplo, é um determinado tipo de pedra que é mais resistente, que é o granito. No ambiente interno, você pode estar usando mármore, pode estar usando quartzo, pode estar usando quartzito, que é uma rocha bem resistente também. Então, a gente primeiro vê aquilo que o cliente está buscando, e a gente ajuda ele dentro daquilo que ele quer. Então, tem muitas opções no mercado, com os valores também que variam bastante. Então, a gente tem que ver o custo-benefício e ver aquilo que vai ficar harmonioso, porque você vai ter uma pedra
para uma vida toda. Então, a gente ajuda o cliente a escolher aquilo que se torne o projeto dele elegante, sofisticado, que traga para ele beleza, mas também praticidade. Então, não é toda a rocha que pode ser colocada em todo lugar. Tem que saber qual é a rocha específica que serve para cada ambiente. E dentro disso, a gente apresenta as opções que ele tem, de cores, de veios, texturas. Porque hoje tem as pedras lisas e tem as pedras com texturas acetinadas, que está bem alta, que são os escovados. Então, também o escovado traz um glamour muito lindo para os ambientes, principalmente o granito preto escovado, né? Que ele está bem alta. Então, a gente também tem oferece essas opções para o cliente também, né? Busca junto com nossos fornecedores, catálogos, fotos, vídeos. Por quê? Porque como a gama de rochas é muito grande, não é possível ter todas as amostras e todas as rochas em estoque. Porque cada pedra é específica, cada cliente tem um gosto diferente. Então, eu busco saber o que o cliente quer, aí eu vou lá e busco aquela pedra que vai encher os olhos dele, que ele vai se apaixonar, porque você precisa se apaixonar para você desejar. Então, a gente vai buscar isso para o cliente junto com ele, e daí se passa várias opções, daí quando o olho dele brilha, a gente trabalha em cima disso daí. Daí a gente vai fazer o orçamento, vai fazer tudo o que precisa para que finalize o projeto dele. Você tocou numa parte muito importante. Por exemplo, a pessoa gostar. Se eu compro uma casa, compro um imóvel, compro um apartamento, e ele já foi, não é um apartamento novo, então ele já tem as pedras. Eu posso trocar isso? Como é que funciona? Pode. Normalmente, você pode trocar as pedras, né? Quando você acha que aquele não vai mais combinar com a tua decoração, que você vai mudar, é preciso ir um profissional até o local, a gente vai, avalia, né? Vê se dá para restaurar, às vezes tem cliente que quer passar, né? Eu quero que melhore, aí a gente ensina como que faz, até faz o processo para dar uma melhorada, uma restaurada, mas é possível trocar sim. Aí tem que ser retirada, normalmente elas podem danificar, dificilmente são aproveitadas as peças, mas dá para refazer. O mármore travertino, ele é muito famoso. Por que ele é muito famoso? Então, o mármore travertino, ele é muito famoso porque ele é um mármore nacional. A pedreira de mármore travertino fica lá na Bahia, numa cidade chamada Jacobina, onde ele é extraído, né? Então, o mármore travertino ele se tornou famoso no Brasil porque ele é um material de custo-benefício bom e ele é bonito. Então, ele é um material de cor neutra, né? E ele combina com vários tipos de ambiente, né? Então, ele ainda é o mármore mais, que a gente fala, mais tradicional, assim, e que ele traz aquele glamour com um preço bom. O LED na pedra, a gente vê muito hoje na internet, em revistas. Que pedras aceitam essa iluminação de LED através dela, que fica translúcido, que fica bonito? Então, os mármores translúcido, ônix, né, por exemplo, e eu tenho outras pedras, tem mármore branco hoje de custo-benefício bom, que também é translúcido, né, que elas têm um fundo bem clarinho, então é possível iluminar elas. Então, a iluminação se dá através da lâmpada mesmo. Você pode pôr, se você quiser uma iluminação branca, você põe uma lâmpada branca. Se você quiser uma iluminação amarela, você coloca uma lâmpada amarela. Mas alguns mármores é possível iluminar e fazer com que destaque mais ainda a beleza deles. Você falou agora há pouco sobre alguns tipos de pedra. Então, tem diferença a pedra da piscina para a pedra da bancada? Isso. A pedra da piscina, você vai usar aquela pedra que é antiderrapante, que não absorve tanto calor. A gente não indica pedras escuras, por exemplo, para a borda de piscina, porque ela retém calor, né? O preto, por exemplo, né? Então, a pedra da piscina precisa ser uma pedra de tonalidades neutras, mais claras, e ter a textura antiderrapante. E a pedra da bancada da cozinha, por exemplo, você vai usar uma pedra polida, né? E uma pedra pode ser qualquer tonalidade daí na cozinha, daí fica a critério do cliente. Quais os cuidados que o cliente deve ter com as pedras instaladas dentro de casa?
Então, para as pedras continuar com aquela beleza dela, a pedra, como a gente fala, é duradoura, né? Ela dura para sempre. Mas Dá para dizer que a pedra é para toda a vida? A pedra é para toda a vida, mas o cuidado também tem que ser para toda a vida. A pedra é como uma joia. Você precisa limpar, você precisa lapidar, né? Para ela continuar com aquele brilho dela, que ela, né, foi instalada, que ela saiu lá da natureza e ela foi polida. Então, existem alguns cuidados. As pedras claras, por exemplo, precisam ser limpas com mais frequências, não pode deixar produto secar na pedra, se cair algum manchar, tem que limpar imediatamente, né? Não pode ser utilizado produtos abrasivos nas pedras, nas rochas em geral, né? Porque corrói. As escuras têm um problema com a acidez, limão, laranja, tem que cuidar. O cliente precisa impermeabilizar a pedra de 2 em 2 meses, passar uma cera, limpar ela, para ela continuar com a beleza dela eterna, né? É possível fazer um polimento após um tempo na pedra, para caso eu não tenha tomado esses cuidados, dar uma revitalizada, né? Então, normalmente o profissional ele pode fazer esse processo de impermeabilização. Passando algum tempo, se você vê que a tua pedra está perdendo brilho, que ela está perdendo viço, você pode entrar em contato com algum profissional de marmoraria, que normalmente vai alguém lá, eles têm já os produtos específicos, né? Então, eles vão passar, vão fazer com que ela volte o brilho dela. Para fazer o processo de polir a pedra depois de instalado, é um pouco mais complicado, porque você tem que usar várias lixas, vários abrasivos, e isso vai fazer pó, sujeira, e o resultado final às vezes não fica tão bom quanto o que vem da pedreira, porque ela já vem com o polimento para nós lá da pedreira. Como solicitar um orçamento a uma marmoraria? Para solicitar um orçamento para marmoraria, você pode fazer através do WhatsApp, que hoje é o mais usual, né? O mais usado, né? Por WhatsApp, por telefone, você liga, você agenda uma visita, o profissional da marmoraria vai até o local, tira as medidas juntamente com você, troca uma ideia, né? Te passa, vê aquilo que você está precisando, e daí a marmoraria faz o levantamento do orçamento. 2 casos. Um deles tem o arquiteto e o segundo caso não tem o arquiteto. No primeiro caso, quando você tem o arquiteto, a gente pede o projeto para o cliente, né? Porque ali já está especificado como que o arquiteto quer a pedra, já está o material que ele colocou e a gente faz o projeto em cima disso. A gente dá algumas sugestões para o cliente, quando o cliente pede opções mais em conta, por exemplo, a gente sugere dentro daquilo que está no projeto. Eu sugiro uma pedra, por exemplo, que não vai mudar o projeto do cliente, mas que vai talvez atendê-lo da mesma forma. Quando o cliente não tem o arquiteto, aí a gente vai lá na obra, a gente tira as medidas, a gente vê aonde vai ficar, por exemplo, a posição da cuba, do fogão, aí a gente faz um projeto para o cliente de marmoraria, né, de execução da parte da pedra, né, daí a gente faz o desenho, mostra para o cliente como que vai ficar, para ele, né, ter uma noção de como que vai ficar o trabalho dele. Como garantir qualidade do serviço prestado? Então, para você poder garantir a qualidade do teu serviço prestado, é fundamental que você use produtos de boa qualidade na execução, né? Que você tenha uma mão de obra especializada e é também necessário que você faça o acompanhamento, né? Na hora da instalação, né? Que o profissional faça a colocação, porque muitas vezes o cliente quer a pedra, mas ele diz que o pedreiro que vai colocar. E daí eu não posso garantir a qualidade desse material porque não é colocado por um profissional. Porque a pedra pode danificar, porque não é todo produto que se pode aplicar na pedra na hora da colocação, pode ocasionar manchas e riscos. Então, esses são os cuidados que a gente precisa ter na execução como na colocação. Beth, quais são as principais tendências de cores em pedras na atualidade? A tendência de pedras na atualidade são aquelas cores mais claras, né? O mármore branco, por exemplo, é uma pedra que está muito em alta, o mármore branco Paraná, que é da nossa região, inclusive, né? Ele é um material muito procurado, porque as arquitetas colocam bastante nos projetos.
A pedra também quartzito é um mármore que está muito em alta, é uma rocha bem durável, ela é uma pedra que não faz muito tempo que está no mercado, mas ela tem se transformado o queridinho das arquitetas, porque ela contém veios específicos, né? Cada pedra é uma pedra única, então ela vai transformar o teu projeto num projeto único, só você vai ter aquela pedra, porque se vier uma outra pedra igual àquela, pode vir, mas não é igual, não tem a mesma característica, não tem o mesmo desenho. Então, as pedras claras, as pedras escovadas são uma tendência, e também a pedra granito preto, né? O preto é uma pedra que sempre é tendência, nunca ela sai, né, de moda. Sempre é uma pedra que o pessoal está colocando, tem nos projetos, e é bem usado. Como a sustentabilidade impacta o mercado de pedras? A sustentabilidade numa marmoraria, ela começa quando você começa a aproveitar e a reciclar algumas coisas que antes elas simplesmente iam sendo descartadas, né? Por exemplo, sai ali da máquina, sai os pedacinhos de caco, de pedra, que são, né, que sai da serra quando você corta o material que sai. Então, esses restos de materiais, nós costumamos normalmente transformar eles em calçadas. A gente doa eles, muitas vezes, para instituição de caridade, ou para quem deseja fazer trabalho artesanal. A gente até incentiva, né? Eu sempre ligo, sempre estou doando para o mosteiro, por exemplo, porque eles fazem bastante trabalho manual e artesanal com as pedras, né? Que ficam lindos. Então, eu sempre procuro direcionar para essas pessoas. Também a gente trabalha com a empresa já que vem coleta os resíduos, né, que não vai para o meio ambiente, ela é destinada para um local já apropriado para isso, né. A gente trabalha também com a reciclagem dos materiais que saem ali, as latas, que vem as massas, né, a gente deixa ela separada, descarta e oferece para o pessoal da reciclagem, né? E também a água, a gente usa o sistema, né, de filtrar a água e reaproveitar a água que sai da serra. Beth, quais são os maiores desafios enfrentados no ramo de marmoraria hoje? Os maiores desafios enfrentados com a marmoraria hoje, eles incluem custo, compras e produtividade. Então, você precisa muito saber o que você vai comprar, porque se não tem, às vezes, um espaço físico para armazenar material, e como os materiais eles são muito específicos, cada cliente quer um tipo de rocha, não tem como você ter tudo em estoque. Então, você tem que ter aquele que é o de todo dia, né? Que mais sai, e você trabalhar sob encomenda. A produtividade, você tem que cuidar com as percas, né? Fazer de forma correta para que não ocorra perca, porque cortou uma pedra errado, não tem como arrumar. É prejuízo? É prejuízo, né? Então, você tem que cuidar muito dessa parte no ramo de marmoraria, né? Beth, como fidelizar clientes em uma marmoraria? Para fidelizar o cliente no ramo de marmoraria, é muito importante que você preste um atendimento para ele personalizado. Desde o primeiro momento que ele entra em contato com você, você precisa ouvir o que ele quer, você precisa dar atenção para ele, você precisa também sentir a necessidade dele para você poder, da melhor forma possível, indicar aquela pedra que vai fazer a diferença na casa dele, aquilo que ele está buscando, com um custo-benefício bom para ele. Esse atendimento, primeiro atendimento, faz toda a diferença. Mostrar confiança naquilo que você está falando, ter conhecimento do que você está falando para o teu cliente é muito importante. E ser sincero, acima de tudo, com o cliente. Porque nem sempre aquilo que ele está pedindo para você é o ideal para ele, é o que vai dar certo na casa dele. A gente não pode pensar assim, ele vai comprar e vai embora. A gente tem que fidelizar para que ele volte, para que ele te indique, para que ele lembre de você, porque ele vai estar com aquele produto na tua casa, toda vez que ele olhar ali, ele vai lembrar de você. Então, o primeiro atendimento do cliente até a finalização do serviço é muito importante que você acompanhe, que você dê todo o suporte necessário, que você tire todas as dúvidas do cliente, mesmo que ele não peça, dê sugestões. Isso faz com que você fidelize teu cliente, com que o cliente sempre lembre de você quando ele for precisar desse determinado produto. Beth, quais são as principais diferenças entre marmorarias industriais e artesanais?
A diferença do trabalho industrial e artesanal na marmoraria é que o industrial é produzido em larga escala. Ele é produzido várias peças em série, né, por uma máquina, que torna esse produto de um custo-benefício melhor. O artesanal é o que nós fazemos. É o trabalho que é feito, né, manualmente, é aquele que vai sair uma peça única, exclusivo e personalizado para cada cliente. Beth, qual a importância do marketing digital no ramo de marmorarias? O marketing digital pode ser um grande impulsionador para a marmoraria, porque ele faz o crescimento da marca, a visibilidade, ele atrai novos clientes, né, e gera mais vendas, né? E com essa estratégia, se for bem definida, ele pode alcançar públicos e pode construir um relacionamento duradouro com os clientes, né? Fortalecer a reputação da empresa. Beth, muito obrigado pela sua visita. Esteja sempre convidada a voltar mais vezes. Muito obrigada a você, Mauro. Beth, quem quiser encontrar a Beth Stone, como é que faz? Qual é o seu Instagram? É bethstone.marmoraria. Nós ficamos localizados próximo ao Lago de Olarias, na rua Eunice Reis. É só entrar lá nas redes sociais e nos seguir e nos chamar no WhatsApp. Obrigado a todos os nossos internet espectadores pela audiência e pela paciência. Um grande abraço a todos e até a próxima!